Bom dia, meus irmãos, bom dia. Vamos prosseguir no estudo das parábolas do reino. Hoje nós vamos falar sobre a parábola do joio e do trigo. Vamos refletir um pouquinho nessa parábola. Quando e como ela se aplica, né? Qual é a interpretação desta palavra? Andrei, consegue colocar lá aquele PowerPoint para nós? Muito bem. Parábola do joio e do trigo. Ali, iniciando, depois vai ter uma imagem melhor. Já tem uma imagenzinha do joio e do trigo. Porque toda essa parábola está baseada no fato de que essas duas plantas são muito parecidas. Muito, muito, muito parecidas. A gente vai falar de algumas características dela. Mas o mais importante quando a gente estuda a parábola, o pastor já falou sobre o reino, como se interpreta o reino que acontece no céu e acontece aqui na terra também, né? O tempo do reino. Rogério falou um pouquinho na aula passada sobre as parábolas, que Jesus usava isso como uma forma de ensinar pessoas, uma linguagem simples, mas que essas parábolas também eram explicadas posteriormente aos discípulos, certo? Então, nós vamos ter parábolas que Jesus explica aos discípulos, certo? E quando a gente estuda a Bíblia, a gente precisa deixar de achismo, a gente precisa, de fato, estudar. Tá? O que eu acho e o que você acha realmente não é importante. O que é importante realmente é o que a Bíblia nos ensina. Nós precisamos ter conhecimento. Então, a importância de nós estudarmos as parábolas é nós realmente conhecermos qual é a mensagem que a parábola tem a nos trazer. O que Jesus quis ensinar com essa parábola? Mateus 13, de 24 a 30. Hoje eu estou com PowerPoint. Cadê minha chefe Carol, que não está aqui para ver, que hoje eu estou didática, está vendo? Olha só, vamos lá. Vamos ver se vai dar certo isso, né? Vamos começar fazendo a leitura do texto bíblico que será projetado ali. Eu vou pedir, então, para que alguém levante a sua mão aí, se disponda a ler para nós o texto bíblico, que é Mateus 13, de 24 a 30. O Rafael pode ler. Traz o microfone aqui para ele, por favor. Então, Mateus 13, de 24 a 30. Ei. Esta foi outra parábola que Jesus contou. O reino dos céus é como um agricultor que semeou boas sementes em seu campo. Enquanto os servos dormiam, seu inimigo veio, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando a plantação começou a crescer, o joio também cresceu. Os servos do agricultor vieram e disseram: o campo em que o Senhor semeou de boas sementes está cheio de joio. De onde ele veio? Um inimigo fez isso, respondeu o agricultor. Devemos arrancar o joio? Perguntaram os servos. Não, respondeu ele. Se tirarem o joio, pode acontecer de arrancarem também o trigo. Deixem os dois crescerem juntos até a colheita. Então direi aos ceifeiros que separem o joio, amarrem-no em feixes e queimem-no, e depois guardem o trigo no celeiro. Então, o que foi que aconteceu aqui? Um homem comprou boas sementes de trigo e semeou no seu campo boas sementes de trigo. Certo? Quando essas sementes crescem e começam a frutificação, seus trabalhadores dizem: olha, o que aconteceu? Você não semeou boas sementes? Por que então está crescendo joio? E a conclusão deste homem é o quê? Eu semeei boas sementes, mas o inimigo veio e semeou o joio aí no meio. Aí, os trabalhadores, muito dispostos que são, dizem o quê? Você quer que a gente arranque?
Nós vamos lá, arrancamos o joio. E ele diz, não, eu não quero, porque se vocês fizerem isso agora, junto com o joio, nós vamos perder muito trigo. Depois, quando chegar o momento certo, o momento da colheita, aí sim, vamos arrancar o joio, queimar e aí colher o trigo, certo? Então, essa é a nossa história, é a história que Jesus está trabalhando com aquelas pessoas, para que elas entendam como se opera o reino dos céus. E aí isso nos traz algumas perguntas. Primeiro, como entender uma parábola? E como identificar os elementos da parábola? E eu penso que essa é uma das parábolas que nós temos uma tendência de interpretar de forma equivocada. Por quê? Porque joio é o xingamento crente também, mas é um joio mesmo, né? E aí a gente acha o quê? Que como igreja nós estamos autorizados a arrancar o joio. Porque o joio está no meio da igreja. E tem alguns problemas com essa consideração. Mas eu já vou adiantar aqui para vocês que a interpretação, os textos que se referem a como tratar as pessoas que estão em pecado dentro da igreja são outros. Tá? Esses textos estão presentes na Bíblia, que falam de como a igreja deve proceder, se a pessoa estiver em pecado, se ela não aceitar correção. Tudo isso está presente no texto bíblico, a igreja está autorizada a fazer isto. Então, não interprete essa parábola achando assim, não, se é que eu sou joio, e outro problema é que a gente nunca cogita a hipótese de sermos o joio, a gente sempre parte do pressuposto que nós somos o quê? Trigo. Deus abençoe que todos aqui sejam trigos, né? Deus abençoe. Mas a gente precisa parar e analisar. E hoje nós vamos falar de algumas características do joio, não para você julgar o outro, para você olhar e pensar, já achava que era um joio, mas é um joio mesmo. Mas para nós nos analisarmos. Será que eu estou parecendo mais um joio ou estou mais parecidinho com um trigo? Então, a primeira pergunta é como entender a parábola. Primeira coisa que você precisa verificar é, Jesus explicou essa parábola? Se a resposta é sim, então a forma de entender a parábola é exatamente como Jesus explicou a parábola. Não tem achismo, não tem criacionismo, não tem nada disso. Jesus explicou a parábola, entenda como ela foi explicada. Porque a pessoa que contou a parábola, a pessoa que sabe todas as coisas, e aquele que é rei no reino dos céus, do qual ele estava explicando, explicou essa parábola. É simples. E o segundo, como identificar os elementos da parábola? Se a Bíblia identifica os elementos da parábola, então é simples, você só tem que pegar o texto bíblico e dizer, não, espera aí, a parábola do semeador, que o Rogério trabalhou a semana passada, a semente era o quê? A semente, a palavra. Sempre que a gente vê semente, vai ser a palavra? Opa! Como é que Jesus explicou essa parábola? Então, eu não posso partir do pressuposto de porque uma parábola, esse elemento era isto, ela sempre será o mesmo. Porque as histórias tinham aplicações diferentes. Não é? Às vezes, a gente não conta uma história para os nossos filhos, para eles entenderem um conceito. Jesus usava isso conosco. Né? Sua mãe não te contou lá? Quem é da minha geração talvez ouviu a história, né? Do menino e do lobo, que toda vez o menino pedia socorro porque estava vindo o lobo e as pessoas corriam, e nunca era o lobo, ela enganava todo mundo. Aí o dia que ele pediu socorro e era o lobo, ninguém foi, porque ele era um mentiroso e ninguém acreditou. Resultado da parábola, não minta, porque as pessoas vão perder a confiança em você. Né? Era assim, coisa simples, para a gente poder entender conceitos complexos. Tá? Isso é o motivo da parábola. Dito isto, será que Jesus explicou a parábola do joio e do trigo? Sim, ele explicou a parábola do joio e do trigo. Nós vamos ler a explicação em Mateus 13, de 36 a 43.
Rafael, continua para nós, pode ser? O microfone já está aí, vamos continuar. Mateus 13, de 36 a 43. Em seguida, deixando as multidões do lado de fora, Jesus entrou em casa. Seus discípulos lhe pediram: por favor, explique-nos a história do joio no campo. Jesus respondeu: o filho do homem é o agricultor, que planta as boas sementes. O campo é o mundo, e as boas sementes são o povo do reino. O joio são as pessoas que pertencem ao maligno. E o inimigo que plantou o joio no meio do trigo é o diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os que fazem a colheita são os anjos. Da mesma forma que o joio é separado e queimado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles removerão do reino tudo que produz pecado e todos que praticam o mal. E os lançarão numa fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Muito bem, Jesus nos explica a parábola. Os discípulos, então, pedem a ele, nos explique a parábola do joio e do trigo. E ele faz isso. Eu quero contar para vocês que eu tinha uma professora de química que, no final da prova, ela botava um versículo bíblico. E o versículo bíblico que ela botava em todas as provas era: onde haverá choro e ranger de dentes. Ela gostava muito dessa parte do versículo. Muito bem, Jesus então passa a explicar essa parábola, meus irmãos. Por quê? Porque era necessário que os discípulos entendessem sobre o reino, entendessem os conceitos do reino. E saibam que essa prática de semear joio no campo de trigo, havia inclusive uma lei romana que penalizava essa prática, porque eles realmente faziam isso, como uma forma de vingança. E pense que o trigo era essencial para a alimentação daquelas pessoas. Essencial. O trigo era a base da alimentação daquele povo. Quando você planta o joio no meio do trigo, você prejudica o crescimento do trigo. O trigo tem que fazer mais força para crescer. E você ocupa a terra com algo que é inútil. Mas veja lá, Jesus, então, primeiro, identifica cada elemento da parábola. Olha que nós cantamos aqui hoje, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, né? Maranata é logo vem, Senhor Jesus, né? É o momento da colheita dessa parábola. É exatamente a colheita. Mas vamos ver os elementos. Quem é o dono do campo? O dono do campo é o Filho do Homem, é Jesus. O campo é o mundo. A parábola do joio e do trigo não é uma parábola para a igreja, não está falando da igreja, está falando do mundo, tá? É óbvio que a igreja é composta por pessoas da sociedade, então, no meio da igreja vai haver também joio, né? Mas está falando do mundo. Quem é o inimigo? O inimigo é o nosso inimigo, o diabo. Quem é o trigo? O trigo é a boa semente. O trigo somos nós, os filhos de Deus, os filhos do reino, aqueles que recebem Jesus como Salvador, que são selados com o Espírito Santo. Esses são o trigo. O joio são os filhos do diabo. Nossa, que coisa terrível, nós somos todos filhos de Deus. A parábola nos ensina isso, não nos ensina isso. Inclusive, Jesus claramente aqui diferencia o quê? Filhos do reino e filhos do diabo. Claramente. Nós somos todos criação de Deus? Certeza, mas filhos, a Bíblia não faz não iguala as pessoas dessa forma. A colheita, o fim dos tempos, o dia em que as trombetas serão tocadas, né? E os ceifeiros são os anjos. Nós não somos os ceifeiros. Não somos nós que arrancamos o joio do meio do trigo. Os ceifeiros são os anjos. Essa colheita vai acontecer quando o trigo e o joio estiverem maduros, quando chegar a hora da colheita. E veja uma coisa interessante aqui, né? Nesta parábola, a semente somos nós.
São as pessoas alcançadas pelo sacrifício de Jesus na cruz, pela vitória de Jesus na cruz. Não é a palavra, como foi na parábola anterior. Porque as figuras podem mudar. Podem mudar. E aí, você lembra lá que a Bíblia nos diz que quando chegar esse momento em que todos comparecerão diante de Jesus Cristo para serem julgados, o que vai acontecer com a esquerda? Sem trocadilhos, mas é o que está na Bíblia, tá? À esquerda de Cristo, eu não conheço vocês. E essas pessoas ainda vão protestar. Olha a semelhança do joio com o trigo aí. Protestar. Em teu nome, nós pregamos. Em teu nome, nós expulsamos demônio. Em teu nome, nós fizemos isto e aquilo. E a resposta de Jesus vai ser o quê? Podem se apartar de mim, porque eu não conheço vocês. Outras pessoas conheceram vocês. E considerando essas obras que essas pessoas narram, será que elas não poderiam ser muito conhecidas no meio evangélico? Não poderiam? Muito, meus irmãos. São pessoas fazendo sinais. E é por isso que nós não somos os preparados para separar o joio do trigo, porque nós não conhecemos o coração. Nós não sabemos, obviamente, que as obras de muitas pessoas demonstram quem elas são. Isso aí é claro. Mas algumas pessoas vão ser joios tão bem semelhantes ao trigo que nós não teríamos condições de identificar. Mas no momento que Jesus voltar, quando Maranata acontecer, aí sim, essa separação será feita. E uma coisa interessante do joio é que o joio serve, sabe para quê? Nada. Nada. Só para ir para o fogo. Só para ir para o fogo. Primeiro tira o joio, queima o joio, porque você não quer aquela semente se espalhando, né? E aí, então, tira o trigo. Porque o joio não serve para nada. Mas veja que aqueles agricultores, eles expressam algum espanto quanto ao que aconteceu, não é? O que eles dizem? Senhor, não semeaste a boa semente? Como é que está germinando o joio? Como que está? Pode passar para o próximo, Andrei. Como que está germinando o joio? Nós ainda somos assim. Nós ficamos perplexos ainda. Por quê? Que coisas ruins vêm de pessoas de quem se esperavam coisas boas. Ou em ambientes onde a gente esperava que todo mundo fosse bom, fosse certo. Ou então a gente fica perplexo. Como tem tanta maldade no mundo? E, na verdade, se a gente realmente começar a ler e pesquisar sobre toda a maldade que tem no mundo, meus irmãos, nos causaria uma total desesperança, porque é muita maldade. Mas a parábola também nos diz por quê. Porque no mundo tem filhos do reino e filhos de quem? Do diabo. E a Bíblia nos diz que o diabo veio para quê? Matar, roubar e destruir. Não tem nada de bom nisso. Nada de bom. E às vezes nós ainda ficamos perplexos. Por quê? Se foi semeada boa semente, se no homem há o sopro de vida que veio de Deus, por que coisas ruins acontecem? Porque os joios são os filhos do diabo. O joio, meus irmãos, estará conosco até o dia em que o Senhor disser, agora chega, é hora de eu julgar a terra. Nós não vamos conseguir extirpar do nosso meio as pessoas que são filhos do diabo. E aí, às vezes, nós ficamos muito perplexos de pensar assim, meu Deus, você talvez conheça, eu conheço pessoas assim, caminhou comigo, andou comigo, parecia trigo, e agora alguns passam a odiar a Deus, o cristianismo, os cristãos,
Talvez você conheça pessoas assim. E você se pergunta como? Como que isso aconteceu? O trigo virou joio? Isso não é possível. Trigo não vira joio. Sempre foi joio. Sempre foi. E você não foi capaz de identificar, porque o seu papel também não era esse. Não era esse. O papel do agricultor foi o quê? Semear a boa semente. E o joio foi semeado naquele campo porque os trabalhadores foram negligentes? Não, porque todo mundo precisa dormir. E quando isso acontece, e o dono do campo é questionado, por quê? Se você semeou uma boa semente, como é que está germinando o joio? A resposta dele é muito simples. O inimigo veio e fez isso. E é incrível pensar que essa era uma estratégia que eles usavam mesmo na época, né? Quando você queria uma vingança, observava a época que o seu vizinho lá plantou o trigo e aí jogava semente de joio também naquele campo. Por quê? Pela dificuldade de você conseguir identificar. Quando é possível identificar que uma parte do que está crescendo ali é joio, não pode ser retirado. Tem que esperar até a colheita. Olha como o ser humano é, né? O ser humano faz coisas terríveis. E isso é uma coisa até bastante simples, perto daquilo que realmente os seres humanos são capazes de fazer. Esse comportamento dos trabalhadores de questionar o dono do campo parece diferente do nosso comportamento de questionar Deus. Quase como se nós estivéssemos dizendo assim para Deus: escuta, mas você não fez uma humanidade boa? Por que as pessoas estão fazendo isso? Nossa perplexidade de ver que coisas ruins acontecem com pessoas que deveriam, por pessoas, né, as pessoas são os fatores, que deveriam ser boas. Nós fomos criados inicialmente com que propósito, meus irmãos? Qual é o propósito da nossa criação? Glorificar a Deus. Glorificar a Deus. Nós somos criados para a glória de Deus. Agora, todo mundo que peca é joio? Não. Por isso que nós não sabemos separar o joio do trigo. Porque pessoas pecam. E nós temos aí história de N pessoas que pecaram severamente aos nossos olhos e foram resgatadas, foram renovadas. Deus fez uma obra. Vamos achar um personagem bíblico que às vezes nos deixa perplexos quanto ao seu comportamento? Quem é? Davi. Todo mundo pensa em Davi, não é? Como que Davi, sendo aquele jovem, segundo o coração de Deus, a quem Deus escolhe para ser o rei de Israel, porque, ao contrário de Saul, Davi foi Deus que escolheu. Que tinha um coração tão voltado para o Senhor, que enfrentou um gigante, sendo só um rapaz, sem armadura. E o que motivou ele a enfrentar aquele gigante? Quem é esse camarada para afrontar o meu Deus? Quem é? E quando Davi enfrenta o gigante, Davi faz isso pela fé, meus irmãos. Porque a palavra dele para o gigante é o quê? Você vem contra mim com espada e escudo, mas eu vou contra você pela força do Deus a quem eu sirvo, do Deus Todo-Poderoso. Olha a fé desse rapaz. Que enfrentou, foi perseguido por Saul um enorme tempo, até finalmente assumir o trono de Israel que lhe havia sido prometido. E aí, esse rapaz, cheio de fé, de quem o povo cantava, que o povo via que o Senhor dava a Davi vitórias que eram espetaculares, que era temente a Deus, que tinha uma paixão pelo Senhor, que quando foi oferecido a ele, olha, está aqui, pega aí meu campo, os bois, a madeira,
para fazer o sacrifício, a posição de Davi era o quê? Não, 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 não. Eu vou comprar isso aqui, porque eu não vou oferecer para o meu Deus um sacrifício que não me custe nada. Olha a posição desse homem. E talvez se você caminhou com ele, você diria assim, não, isso trigo, certeza que é trigo. Certeza absoluta. Aí esse mesmo homem faz o quê? Primeiro adultera, depois, para encobrir seu adultério, comete um homicídio. Esse mesmo homem. Se você fosse julgar Davi na primeira fase, você diria o quê? Certeza que é trigo. Se você fosse julgar Davi na segunda fase, você diria o quê? Toda a vida foi joio. Você vê como que nós não podemos julgar? E Deus faz o quê com Davi? Tratamento de choque mesmo com Davi. E Davi recebeu uma severíssima punição pelo seu pecado. Lembram lá? O pastor pregou recentemente, inclusive, sobre essa passagem. Natã chega para Davi, conta a história do homem que só tinha uma ovelhinha, e o outro homem que tinha um monte de ovelhas. Aí ele recebe uma visita, e ao invés de matar uma ovelha dele, ele pega aquela ovelhinha, que aquele homem que só tinha uma, cuidava como se fosse uma filha, amava tanto aquela ovelha, e ele pega e mata aquela ovelha. Davi era pastor de ovelhas. Davi enfrentou o urso, enfrentou o leão para defender suas ovelhas. Você acha o quê? Davi devia ser sanguíneo também, né? Subiu o sangue na hora. E falou o quê? Esse homem tem que morrer. Aí Natã fala, tá bom, você deu a sentença, não é? Esse homem é você. Esse homem é você. Davi não morreu, meus irmãos, porque a sentença foi cumprida no filho que Davi gerou com Batseba pelo adultério, tá? Que a criança morreu. E mais, a sentença que Deus deu a Davi foi, por causa do sangue na tua mão, primeiro, você nunca vai construir o templo que você sonha tanto em construir. Davi sonhava em construir o templo. E segundo, o sangue nunca vai se afastar da sua casa. Olha a história da descendência de Davi. Uma família maluca, um irmão matando o outro, uma coisa doida. Terceiro, o que você fez às escondidas vai ser feito contra você, em público. Absalão cumpriu essa sentença de Deus. Quando ele se rebela contra Davi, monta uma tenda na praça, pega todas as concubinas de Davi e mantém relações com elas nessa tenda na praça. Sentença de Deus sobre a vida de Davi. Mas aí Davi já tinha aprendido. E Davi termina a sua vida fiel ao Senhor, porque pessoas pecam e são restauradas. Por isso que nós não sabemos julgar o joio e o trigo. Mas se tem uma coisa que pode ser uma característica do trigo que você não encontra no joio, quando Natã sentencia Davi, o que é que Davi faz? Se rebela contra o Senhor. Se o Senhor fizer isso comigo, nunca mais eu quero saber dele. É isso que Davi faz? Não. Davi aceita a correção e a sentença de Deus sobre sua vida. Inclusive quando morre o bebê. Davi diz o quê? Enquanto a criança estava viva, eu pedi ao Senhor que tivesse misericórdia. Agora que ela morreu, eu vou tocar a vida, porque o Senhor me deu uma sentença e cumpriu a sua sentença. Deus não sai matando bebês para punir nossos pecados, tá? Nós estamos falando de um caso especial em que Deus estava ensinando um povo através da vida de Davi e deu uma sentença específica para este caso, tá, meus irmãos? Não fique achando aí que doenças e às vezes até perder uma criança recém-nascida é porque Deus está condenando, está punindo seus pecados dessa forma. Não, nós estamos falando de uma situação específica, tá? Não interprete mal aquilo que a Bíblia nos ensina, interprete bem. Tá? Então, uma característica do trigo é o quê? Entender o seu pecado, aceitar a correção que vem de Deus e mudar de vida. E mudar de vida. Muito bem, prossigamos então. Ô, Nídia, posso dar a palavra? Existe um termo na agricultura que chama mato-competição. Né? Isso daí é justamente a briga entre a erva daninha e a planta que está sendo plantada para a cultura. Né?
E a briga é feia, porque a erva daninha quer tirar todo o alimento, quer tirar a nutrição dessa planta, ela vai tirar uma boa parte dessa nutrição da planta. Aí a necessidade de fazer uma boa dessecação, essa queima toda aí, né? Mas o incrível é isso, que, como você falou aí, nunca termina, porque sempre surge, sempre vai surgir de novo aquelas daninhas que ficam, as remanescentes, né? Então a cultura vai ser sempre assim. Você vai querer matá-la, mas esse joio, né? Você vai querer matar esse joio, mas dificilmente você vai conseguir fazer esse processo por completo. Eu acho que esses processos que a gente vê na agricultura, que você falou muito bem, inclusive eu não falei isso, mas o joio é uma erva daninha mesmo, tá? Essa é a classificação do joio, erva daninha. São os cuidados que a gente pode ter, né? Porque os cuidados que nós podemos ter devem partir de nós. De não nos aliarmos ao joio, de não nos colocarmos em situação em que claramente nós estaremos à mercê do joio, né? De não nos associarmos ao joio. Todos esses cuidados são bíblicos. Quando a Bíblia fala assim, olha, você não deve se unir a um jugo desigual. Em outras palavras, a Bíblia poderia estar nos dizendo assim, olha, cuidado, se você é trigo, você não deve se associar ao joio. Tome bastante cuidado com isso, preste bastante atenção no que você vai fazer. Porque isso vai ser incompatível. Porque o joio tem a mesma finalidade do pai do joio. E a Bíblia nos ensina que os joios são os filhos do diabo. Certo? Então, os cuidados que nós podemos ter, assim como na colheita, são cuidados que a gente deve ter, que são bíblicos, tá? Prosseguindo um pouquinho, o já e o ainda não do reino de Deus. O reino está presente no mundo e foi manifestado nas ações de Jesus, é manifestado nas nossas ações como seguidores. Então, o reino está presente no mundo, tá? Quando nós oramos, venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade, nós não só estamos pedindo, venha a nós o vosso reino, a plenitude do reino que ainda está no céu, né? Quando nós chegarmos ao céu, nós estaremos, então, na plenitude do reino, como nós estamos pedindo a Deus também que opere o reino em nós, que nós sejamos aqui a expressão do reino. O bom perfume de Cristo, como a Bíblia fala. Imitadores de Cristo, como Paulo nos ensina. Isso é manifestação do reino na terra. Mas o reino ainda não atingiu a sua plenitude na terra, porque o mal continua a existir ao lado do bem. O tempo em que Jesus reinará e o mal já não existirá, não chegou ainda. Se você é milenista, né, então, esse período aí que Jesus vai reinar os 1000 anos aqui na Terra e haverá paz completa. Se você é amilenista, então aí você vai estar pensando assim, eita, o que será que é isso, né? Mas isso não é muito importante, meus irmãos. A questão é, quando o reino de Cristo se estabelecer plenamente, então o mal já não existirá mais. O reino hoje na terra não é expresso na sua plenitude, porque o mal continua a habitar junto com o bem, até que no momento final ele seja julgado, e então extirpado, lançado no fogo. Certo? É difícil compreender essa questão de que o reino ainda não se manifesta plenamente aqui. Obviamente, o reino de Deus estava manifesto na sua plenitude na pessoa de Cristo. Isso é uma coisa. Tá? Cristo vai ao céu e diz o quê? Eu vou preparar morada para vocês. Enquanto isso, o Espírito Santo fica com vocês. E aí a oração de Cristo por nós é o quê? Eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, porque o mal vai permanecer até o final. Muito difícil essa parte, ou dá para compreender bem essa questão da plenitude do reino? Dá? Se alguém quiser fazer alguma consideração, algum comentário, só você levantar a sua mão aí, que vão levar um microfone para você, tá? Eu não faço muitas paradas para dar essa oportunidade, porque, na verdade, eu não me lembro, mas sempre que você quiser
participar, você pode levantar sua mão, tá? E, por fim, essa coexistência do bem com o mal exige que nós, cristãos, aprendamos a viver de uma forma mais paciente, de uma forma mais longâmina, de uma forma mais confiada naquele que sabe separar o joio do trigo, porque nós não sabemos. Você acha que o pastor Felipe, ou mesmo o pastor Sinésio, que é bem mais velho, consegue conversar com uma pessoa e dizer assim, esse aqui é joio, não, esse aqui é trigo? Não, não. Porque Jesus nos ensina na parábola que o momento da colheita será o final dos tempos. E quem fará essa separação serão os anjos. Não nós. Às vezes a gente fica tão preocupado em identificar quem é joio, né? Enquanto a gente deveria ficar preocupado a evidenciar para o mundo o reino de Deus. E com isso nós vamos evidenciar que somos trigo. E deixar o joio na mão de Deus. Às vezes nós ficamos tão preocupados em julgar o outro, que a gente não para julgar a gente mesmo, para ver se nós não estamos mais parecidos com o joio do que com o trigo. Porque julgar os outros é uma tarefa fácil. Porque quase sempre também nosso julgamento serve para nada. Né? Obviamente, se você é um juiz de direito e precisa julgar pessoas, aí não é uma tarefa fácil, porque o seu julgamento muda a vida de pessoas. Mas para nós, que o nosso julgamento quase sempre é inócuo, é só porque a gente quer julgar os outros mesmo, a gente julga com muita facilidade os outros, mas a gente não se avalia e não gosta de ser julgado. Exatamente. Mas a Bíblia nos chama isso, né? A nos examinarmos. A orarmos ao Senhor, pedindo que o Senhor sonde o nosso coração e veja se há em nós algum caminho mau. Quantas vezes a gente faz isso, né? Querendo mesmo que o Espírito Santo mostre a nós quais são os nossos caminhos maus. Mas a gente parte do pressuposto que em nós já não há mais caminho mau. Porque, afinal de contas, nós estamos todo domingo aqui na igreja, não estamos? A gente senta aí no banco, bonitinho, presta atenção na pregação. A gente não mata, não rouba, não adultera. E parece que então não há em nós caminho mau, mas não é isso que a palavra nos ensina. A palavra nos ensina que nós precisamos nos examinar e precisamos pedir ao Senhor que sonde o nosso coração e nos mostre os nossos caminhos maus. É muito importante que a gente aprenda que, assim como o trigo tem que crescer, meus irmãos, porque o momento da colheita vai ser porque o momento da colheita vai ser quando a planta estiver madura. A gente esquece que nós somos como trigo, a gente tem que crescer, a gente tem que amadurecer, a gente tem que resplandecer, diz a Bíblia. Que nós temos que resplandecer a glória de Deus. Você já olhou um campo de trigo? Quando ele está maduro, maduro, maduro. Coisa mais linda. Por quê? Aquela coisa dourada, resplandecendo à luz do sol. Lindo. Olha, até essa analogia a gente pode fazer. Isso aí é a estatura que nós queremos alcançar. Plantas maduras que resplandecem a glória do Pai. Coisa que o joio não faz. O joio não resplandece, o joio não fica dourado como o trigo fica. Então, vamos lá. Uma das características do joio, diferente do trigo, é o quê? O trigo produz fruto. O joio não produz. Não tem fruto nenhum no joio. Não serve para nada. Se eu abrir aqui para a gente listar as coisas para as quais o trigo serve, provavelmente
Bom, o brasileiro gosta muito de churrasco, e o churrasco está de fora, né? Mas a maioria das coisas que você gosta e que eu gosto tem o quê? Trigo. Trigo. Do pão de alho que a gente não abre mão, é verdade. Não é? Trigo, gente. Já o joio não serve para nada, não produz fruto nenhum, não tem nada que você goste que tem joio. Nada. Inclusive, a gente estava, esses dias na chácara, queimando lá a nossa enormidade de folhas, e aí eu até estava comentando com o César e com o Josias. Agora eu entendo a expressão fogo de palha. Por quê? Porque é aquela palha super seca, né? E a folha de palmeira, quando ela está muito seca, é como a palha, né? Que faz um fogão. Em minutos acabou. Não serviu nem para fazer brasa no tronco grande. Fogo de palha. O joio serve para quê? Fogo de palha. Fogo de palha. Joio não produz fruto. Aí você vai me dizer assim, mas e o fulano lá, que tem certeza que ele é daqueles que vão ficar para a esquerda, porque prega e pessoas se convertem, mas ele é isso, ele é aquilo, ele é não sei o quê, é joio. Você já decidiu que é joio. E talvez seja. O que é que frutifica? Parábola do semeador. O que frutifica é a palavra que foi plantada naquele coração. Ainda que o semeador, neste caso, agora não no caso da palavra, neste caso, seja um joio. Porque quando a palavra é pregada, a palavra tem poder. Porque ela fala do reino dos céus, ela revela Jesus. E o Espírito Santo age. Não é aquela pessoa que frutificou. Não é. Às vezes a gente pensa que frutificar, meus irmãos, está muito ligado à nossa atividade na igreja. E frutificar não está ligado a isso. Tá? Obviamente, um dos frutos do Espírito na nossa vida é servir ao Senhor, com todas as características que o fruto do Espírito traz. O serviço no reino é algo para o qual nós fomos chamados. Você não foi chamado para ser brasa sozinho, você não foi chamado para ser crente online, você não foi chamado para eu sirvo a Deus, mas eu não vou em igreja nenhuma, porque Jesus não ensinou nada dessas coisas. Se Jesus tivesse ensinado isso, talvez nós pudéssemos dizer que há algum fundamento nisso. Não ensinou. Pelo contrário, Jesus congregava. Jesus enxergava os defeitos da liderança da igreja à época. Tanto enxergava que os apontava, que foi levado à cruz por conta disso. Mas Jesus deixava de frequentar a sinagoga, deixava de congregar. Em algum momento ele disse assim, vocês não precisam congregar? Em algum momento ele disse assim, sabe aquele salmo lá que fala que bom e quão suave é que os irmãos vivem em união? Essa parte aí vocês podem riscar da lei, porque está errada. Falou isso? Não falou. Não falou. Então, trabalhar no reino, frutificar no reino, entender qual é o nosso dom, abençoar pessoas, é parte de sermos trigo. Você não foi chamado para ser avulso. Eu não fui chamado para nada. Eu só estou aqui. Não. A Bíblia nos ensina que nós somos um corpo, que há um só Espírito, uma só fé, um só Deus, e que nós recebemos dons para que esse corpo funcione como ele deve funcionar. Nós recebemos dons para edificar o corpo de Cristo, para glorificar a Deus através do nosso trabalho no reino. Certo? Mas frutificar tem muito mais a ver com expressar a glória de Deus, para que as pessoas possam ver a nossa vida, possam ouvir da nossa boca a pregação da palavra. E aí sim, nós produzamos frutos para o arrependimento. Certo? Vamos ver algumas características do joio? Tem umas características interessantes no joio, que eu nunca tinha parado para estudar isso. E falei, gente, mas Jesus era realmente incrível, né? Muito rígido, não se curva.
Se você aplicar isso para um ser humano, você diria que é que tipo de pessoa? Que não sabe receber correção. Enquanto a Bíblia nos diz o quê? Que nós devemos receber correção, inclusive dos nossos irmãos na fé. E, às vezes, para você dizer assim, olha, vou usar o Rogério como exemplo. Olha, Rogério, sei, aquilo ali que você fez, eu acho que você não andou muito bem naquilo, você magoou a pessoa, você podia ter dito de outra forma. Qual vai ser a reação dele? Podem ser duas. Pode ser uma pessoa que aceita a palavra, uma pessoa mansa, uma pessoa que pensa, poxa, verdade, eu podia ter feito diferente, obrigada por você me falar, eu vou tentar. Ou pode ser o quê? Quem é a Nídia? Eu sou pastor, agora ele é pastor. Eu sou pastor, fiz seminário, passei num concílio. Quem é ela para me dizer que eu errei? Não podem ser essas duas reações? Pode ser. Então, pensa comigo. A característica do joio é não se curvar. Não se curvar. É rígido, né? Inclusive, vamos falar do rígido também, né? Imutável, está sempre certo. A Bíblia nos ensina que nós não somos donos da razão. A Bíblia nos ensina que nós não sabemos tudo, que nós não estamos certos em tudo. Então, isso é uma coisa para você pensar. Será que você é assim? Você é o que sempre está certo, sempre está certo, sempre está certo? Apegado à terra. Olha outra característica interessante, né? Apegado à terra. Se nós trouxermos isso para seres humanos, somos o quê? Pessoas que são apegadas às coisas terrenas. O que é mais importante? Mais importante do que eu ganhar os meus filhos para Cristo, ou mais importante do que eu incentivar os meus filhos a servirem a Cristo, mostrar um bom testemunho, é o quê? Que eu obrigue esses moleques a ficarem ricos. A que custo? Ao custo das emoções, da espiritualidade, do que for. Eu só quero saber que o mundo veja que eu tive sucesso. Ou então, à custa de muito sofrimento, eu preciso mostrar o melhor carro, a melhor casa. Mesmo que dentro desta casa só haja tristeza. Isso é coisa de joio, meus irmãos, não é coisa de trigo. Qual que é a minha maior preocupação? Olha, faz 10 anos que a sua esposa, agora para os casados, hein? Está dizendo, olha, a gente precisava tirar umas férias, a gente precisava tirar um tempo junto, levar essas crianças para passearem um pouco, a gente não tem momentos para criar memórias, e não sei o quê, e momentos como casal, e momentos, e você diz o quê? Não, porque eu vou trocar o carro, porque todas as pessoas precisam ver que a gente tem condições de ter um carro zero. Não tem problema nenhum você ter carro zero, não tem problema nenhum você trocar de carro todo ano. Se você tem condições, meu irmão, se o Senhor te abençoa, vai lá, tenha seu carro zero. O problema é só o que é que você está sacrificando por conta disso. Você está apegado à terra ou apegado às coisas do reino. Não sobra dinheiro para uma oferta missionária. Por quê? Porque você só frequenta os restaurantes da Gleba. Tem algum problema você frequentar os restaurantes da Gleba? Nenhum. Dinheiro é seu, você faz o que quiser com ele. Mas será que é coisa de trigo não poder dar uma oferta missionária, não poder dizimar, porque eu preciso viver uma vida além da minha possibilidade, não é? O joio, como já foi dito, não produz fruto, o joio é tóxico. Por que o joio não pode ser colhido e moído junto com o trigo e manda bala e vamos colher isso tudo junto e vai ser moído mesmo, né? Que nem estão fazendo com o café com a gente, né? Moe o que tiver aí junto e vamos vender, né? Porque o joio é tóxico. Por isso ele precisa ser retirado antes, ser queimado, para daí colher o trigo. Não tem gente que é tóxica? Tem.
Tem, gente. Isso aí é uma realidade, tem. Tem pessoas que adoecem pessoas. Não tem? Tem. Como que você é? Você é uma pessoa que adoece pessoas ou você é parte da cura de pessoas? Porque ser tóxico é uma característica do joio e não do trigo. Aí, eu não quero que você pense assim, que eu estou falando tudo isso porque você precisa acertar sempre. Ou porque eu estou perto de acertar sempre. Não é isso, meus irmãos. Essa que vos fala é uma que faz muitas coisas que não deveria fazer, né? E, às vezes, eu penso em as palavras de Paulo assim, o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. É Paulo falando. Essa é uma luta que vai existir em nós. Tá? Por quê? Porque nós não somos perfeitos. Mas essa luta nunca pode deixar de existir em nós. Porque o dia que ela deixar de existir e você já não conseguir ver mais, quando você não está conseguindo fazer o bem que você quer, e está fazendo mal, e se arrepender, e colher as consequências por vezes, e chorar por isso, aí é que você tem que se preocupar. Mas enquanto isso incomoda o seu coração, o Espírito Santo trabalha em você com isso e te leva a enfrentar isso em você. E às vezes tem que te levar às lágrimas mesmo. Isso é bom sinal. O sinal ruim é quando não sente nada. Está tudo anestesiado, né? Está tudo bem a minha vida, eu estou perfeito, tudo que eu faço está certo. Nesse momento aí, talvez você já não está mais sendo nem um cristão, quem dera quase um bom cristão, né? Isso é algo para a gente sempre se incomodar, não é? A gente precisa que o Espírito Santo nos incomode mesmo para dizer, Nídia, não dá, né? Não dá. Isso aí é pecado, ou isso aí não é a conduta que você deveria ter. Isso é mal que você está fazendo, não o bem que você foi chamado para fazer. Essa semana tive uma experiência muito interessante com uma cliente, de um cliente que nós atendemos. Eu estou intermediando um acordo e ela estava muito nervosa por algumas questões. E eu já sabia que ela se dizia cristã, cristã evangélica, porque quando eu conversei com os meus clientes, eles disseram isso para mim. Primeira coisa, a pessoa sabe que você é crente, ela vai dizer o quê? Aquele seu irmão lá da igreja tal, faz isso, faz aquilo, faz não sei o quê, não sei o quê. Tudo bem. Aí tá. Minha conversa profissional não mandou áudio, sempre por escrito, mas aquele dia ela já tinha me mandado uns 5 áudios. Falando um monte de coisa, um monte de coisa, um monte de coisa. E um dos áudios ela falou assim, porque eu sou cristã, e a Bíblia diz que quem nós amaldiçoarmos será amaldiçoado. Então, eu estou amaldiçoando esta empresa, que em 2 anos eles vão falir, num monte de besteira. Um monte de besteira. Aí eu falei, agora eu vou mandar um áudio, não mais sei se é como advogada, né? Aí eu mandei um áudiozinho para ela, falou, olha, eu nunca mandei áudio para a senhora, mas dessa vez, já que a senhora já me mandou 5 hoje, eu vou tomar a liberdade de fazer isso. Primeiro, eu sou cristã também. E pela sua fala, a senhora é cristã do segmento evangélico, eu também sou. Então eu vou lhe dizer o seguinte, não tem nenhum lugar na Bíblia que nos autoriza a amaldiçoar pessoas. Nenhum. Pelo contrário, a Bíblia diz que nós fomos chamados para abençoar. O nosso chamado em Deus é para sermos bênção, não para amaldiçoar ninguém. Não há esse permissivo na Bíblia. Nós fomos chamados só para abençoar. Por quê? Porque tem muita gente pregando aí o que não é fato. Quando a Bíblia diz assim, que o que for desligado na terra pela igreja será desligado no céu, não está dizendo isso, meus irmãos. Não está dizendo que eu e você podemos sair por aí amaldiçoando pessoas. Não está. O chamado de Deus para Abraão foi o quê? Se tu uma bênção. Em ti serão benditas, abençoadas todas as famílias da terra.
não tem esse chamado. Se você está tão irado, que você já não sabe mais o que fazer, você entrega na mão do Senhor, mas você não amaldiçoa. Fala, Senhor, 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 eu entrego na sua mão. Pronto, tá bom a sua oração já. Mas não faz isso. A Bíblia não nos ensina isso aí. Isso é um equívoco que muitas igrejas aí ficam falando, né? Eu sei que tem textos bíblicos que precisam ser interpretados quanto a uma série de coisas, mas não nos ensina a amaldiçoar, tá? Não tem isso. O joio é tóxico e não serve para nada além de palha. Tanto que a parábola nos ensina que no dia da colheita os anjos virão, recolherão o joio, e o joio vai servir para quê? Fogo, ser lançado no fogo. Então, meus irmãos, assim, quando você ouve aí as pessoas dizerem que Deus é um Deus de amor, que Deus não vai condenar ninguém, que ninguém vai para o inferno, que não tem esse negócio de fogo, nananã e tudo mais. Deus é um Deus de amor, chama todas as pessoas ao arrependimento, nos amou de uma forma tão absurda que fez algo que nenhum de nós faria, que é dar o seu próprio filho para morrer por nós. Mas Deus vai julgar pessoas. E é isso que está escrito no texto bíblico, e é isso que a parábola nos ensina. Por mais que a gente não goste, por mais que a gente não queira, a Bíblia nos ensina isso. Então é isso que nós cremos. Que existirão pessoas que a parábola nos ensina que são filhos do diabo, que serão lançados no fogo eterno. Tá? E o trigo? Características do trigo. O trigo é maleável e se curva com facilidade. Você já viu o campo de trigo quando está ventando? É bonito de se ver, parece uma dança, né? Eles vão se curvando de acordo com o vento. O trigo é maleável, o trigo sabe se curvar. E essa é uma característica que nós precisamos adquirir. A gente não vem com ela. Bom, estou falando do meu caso, eu não vim com ela. Tá? É muito difícil mesmo a gente aprender a ser maleável e se curvar. É difícil na nossa vida pessoal, é difícil no casamento, é difícil na nossa vida profissional, mas a gente precisa adquirir essa característica. Sermos maleáveis, aprendermos a nos curvar. Tem crente que não sabe se curvar nem diante de Deus. Não sabe. Deus é um lugar para eu pedir coisas. Não tem um momento em que eu digo, Senhor, eu não sou nada. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é dono do ouro e da prata, o Senhor é dono do universo. Eu não mereço tudo que o Senhor faz por mim. Tem crente que não consegue nem isso, porque acha que merece, seja lá o que for de bênção que receber, ele merecia mais. Não é a característica do trigo, viu, meus irmãos? Trigo é maleável, trigo se curva com facilidade, principalmente perante a poderosa mão de Deus. Trigo, quanto mais maduro, menos apegado à terra. Enquanto o joio enraiza, e um dos motivos que você não arranca o joio junto com o trigo, primeiro pela confusão, segundo é porque quando você arranca o joio, você arranca o trigo, porque o joio enraiza mais. Já o trigo, quando ele está maduro, o enraizamento dele já está mole, ele é fácil de ser colhido. Quanto mais maduro é o trigo, menos apegado à terra. Você já parou para pensar, para quem como eu assim está na faixa dos 50, chegando lá ao passadinho de lá, no meu caso passadinho já... Quantas coisas que eram tão importantes para você quando você tinha 20 e pouco, 30 anos, e agora não tem nenhum significado. Porque você aprendeu com a vida a não ser tão apegado à terra. Quanto mais maduro o trigo, menos apegado à terra. É uma característica linda, não é? Se você pensar nisso espiritualmente, realmente é uma característica muito linda, né? O trigo produz fruto. O trigo produz fruto. Algum fruto o trigo tem que produzir. Qual é o fruto que você tem produzido? Qual é o fruto que nós temos produzido?
E o trigo, eu falei disso já, que me parece uma analogia muito maravilhosa, que é o fato de que o trigo resplandece, né? Resplandece. O campo de trigo é uma coisa linda de se ver, né? E nós, cristãos, o campo de cristãos, o trigo, tem que ser lindo de se ver, né? As pessoas deveriam olhar para nós e dizer, meu Deus, que coisa linda de se ver. São os cristãos juntos, né? São os cristãos se movendo juntos para abençoar o mundo. E aí, meus irmãos, eu quero trabalhar com você 2 pontos aqui para a gente encerrar quando a gente fala no resplandecer do trigo. Primeiro, não aceite essa ideia equivocada que os cristãos são irrelevantes e que nós só fazemos vergonha ao mundo e não fazemos diferença. Essa frase que Gandhi disse, né? Eu gosto do seu Cristo, eu não gosto dos seguidores dele. Gandhi falou isso, e teve uma atriz brasileira aí que usou paupérrimamente essa frase também, né? Porque as pessoas reproduzem coisas muito fora de contexto também. Mas a crítica de Gandhi foi justa, embora ele não tinha nada para resplandecer. Tá? Essa figura aí, nossa, esse cara tão pacífico, vai estudar a biografia dele para saber quem ele era. Tá? Não é nada disso. Primeiro, os cristãos erram, infelizmente. Muitos cristãos estão fazendo vergonha aí pelo mundo, infelizmente. Muitos segmentos evangélicos fazem coisas que não deveriam fazer, infelizmente. Mas a Igreja de Cristo na Terra ainda é o refúgio desse mundo de morte. As obras assistenciais que os cristãos fazem pelo mundo são maravilhosas, são uma enorme diferença. Quando os crentes se unem e louvam a Deus, e buscam a Deus, e resplandecem a glória de Deus, o inferno de fato cai. Porque a obra é espiritual. Então, nós não podemos cessar de fazer as obras do reino, não podemos desanimar por causa das obras que não são do reino, que infelizmente estão sendo evidenciadas por aí, e devemos entender que existe a igreja fiel sobre a terra, a igreja que busca o Senhor, o trigo, a lavoura de trigo. Os nossos irmãos estão sendo ceifados aí pelo mundo por se manterem fiéis à palavra. Fiéis. E isso é que deve desafiar o nosso coração. A sermos fiéis, para que as pessoas olhem para nós e vejam o resplandecer da glória de Deus. E não nos calarmos e, de repente, nos intimidarmos, porque são tantas críticas sobre os cristãos, não é? Tantas críticas. Meus irmãos, o mundo jaz no maligno, nos ensina a Bíblia. O mundo está celebrando, até hoje eu fico perplexa com isso, celebrando aí pelo mundo e defendendo um segmento religioso que ainda hoje defende pedofilia, que é casamento de adultos com crianças. Parte da doutrina e do exemplo do seu maior profeta. Porque é isso que aconteceu. Um dia, talvez, se alguém assistir esse vídeo, eu possa ser processado, mas enquanto eu não posso, eu vou falar claramente sobre isso, né? O mundo está celebrando o islamismo como se fosse uma coisa boa, defendendo com bandeiras que não sabe nem por que está defendendo, né? Defendendo ideias, defendendo o direito de países estabelecerem leis islâmicas, como será o caso do Irã agora, que vai adotar integralmente a legislação islâmica. Sabe o que essa legislação diz? Que o casamento com crianças de 9 anos é permitido. O divórcio da pessoa mais jovem que já aconteceu no mundo foi uma menina de 9 anos, casada desde os 7. Por quê? Porque o profeta deles, Maomé, se casou com uma criança de 6 anos. 6 anos, meus irmãos. Nós estamos em 2020, supostamente só consumou este casamento com 9 anos. Mas qual é a diferença? É uma coisa terrível, isso não é religião, isso não é cultura, isso é um crime contra as crianças.
Nós estamos em 2025 e as pessoas estão simpatizando com esse segmento religioso ainda. E às vezes você, filho do Deus vivo, que serve a um Cristo que veio à Terra, contra o qual não se há nada a falar, que morreu por nós, que ressuscitou, se intimida, porque tem gente no cristianismo fazendo coisas que não são muito bonitas, então eu não vou nem falar que eu sou cristão. Você não deve ser esse cristão que começa logo a falar, é porque eu sou cristão, porque eu não sei o que, isso aí não. Porque isso aí, inclusive os advogados, a gente já sabe. A pessoa sentou na sua frente, começou com esse discurso, porque eu sou cristão, porque você já fala, ih, nossa, aí vem. É a sua vida. E aí a sua vida vai te dar autoridade para falar o quê? Do seu Jesus, não de você. Porque é do nosso Jesus que a gente tem que falar. O trigo resplandece o quê? A sua própria luz? Não, ele resplandece o sol batendo nele. E é isso, então não se intimide. O cristianismo é uma coisa linda, o nosso Jesus é lindo, é santo, o nosso Deus é santo, Criador do universo. E a gente tem que ficar perplexo mesmo, porque o mundo se curva às obras do diabo, os filhos do diabo, como Jesus nos ensinou. Quer o mundo goste ou não de ouvir isso, o que o nosso Cristo nos ensinou é: no mundo estão filhos do diabo. É isso. Não tem que mudar o texto bíblico, não tem que interpretar. Nós temos que aceitar. E policiar a nossa vida, e nos examinar, e levar a nossa vida em oração diante de Deus, pedindo perdão dos nossos pecados, pedindo mudança de vida, para que a gente resplandeça. Tá bom? Eu não deixei vocês falarem muito, porque eu nunca consigo fazer isso. Eu quero convidar o pastor Felipe para vir aqui, para encerrar, para orar. Vamos orar, meus queridos. Senhor Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra que veio ao encontro dos nossos corações esta manhã. Obrigado, Jesus, porque nós, diante da tua palavra, sentimos a necessidade de olhar esse mundo de uma perspectiva diferente. Senhor, nessa parábola nós aprendemos que o reino do Senhor não é um reino de pureza completa. Existem pessoas semeadas pelo inimigo, vivendo nesse mundo e praticando mal. E nós nunca vamos conseguir, Deus, nos livrar por completo disso até o dia da colheita. Por isso, Deus, nós queremos pedir que o Senhor use nossas vidas como trigo do Senhor. Que nós possamos, Deus, ser aquilo que o Senhor deseja que nós sejamos, para anunciar a tua graça, o teu amor, e que vidas possam se render diante do Senhor através da nossa instrumentalidade. Queremos pedir, Deus, que sejamos diferentes do mundo, que possamos viver em novidade de vida e que assim possamos ver a glória do Senhor resplandecendo sobre esse mundo. Oramos assim, no nome de Jesus.